Amém, meus irmãos? Ixi, que amém fraco, gente. Amém? Amém. Agora a gente está acordado. Aquele lance de escada ali é bênção, né? Meu Deus do céu. Já fiz meu cardio da manhã, já para ficar tranquilo. Bom, meus queridos, eu não sou o pastor Maurício, não sou tão belo quanto ele, mas estarei com vocês aqui nessa manhã para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, amém? E o pastor está num congresso, né, com os homens, com 14 homens aqui da nossa igreja, então vou estar com os irmãos pela manhã e também à noite, então interceda aí por mim, né? E eu vou interceder agora também por você e pela palavra de Deus, que eu creio que vai falar aos nossos corações, amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, nesta manhã, louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor é santo, Pai, porque a Tua bondade é boa, ela é perfeita, Senhor, a Tua vontade ela é agradável em nossas vidas, e nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que está conosco em todo o tempo, Pai, o Senhor cuida de nós, cuida das nossas vidas, obrigado, Pai, por esta manhã calorosa na presença do Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, e depois também, no momento de escola bíblica, que nós possamos aprender mais um pouco de Ti, e à noite, mais um pouco de Ti, porque, Pai, nós precisamos cada vez mais do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua graça, com a Tua misericórdia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, eu vou pedindo a ajuda ali do pessoal. Essa é uma mensagem que eu gostaria que, assim, você, assim, de alguma forma pudesse participar, tudo bem? Vamos encarar mais como um estudo do que como uma mensagem, ok? Porque a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante interessante, que são as parábolas de Jesus. E se eu pudesse dar um título para esse estudo, para essa mensagem nessa manhã, com certeza ele seria: as parábolas não são só historinhas. Você acha que as parábolas são só historinhas? Que a gente conta assim para a criança na hora de dormir, né? Vai pegar no sono, deixa eu contar uma parábola para a criança, né? Que é a historinha bonitinha da Bíblia. Você já teve essa visão de que as parábolas são só pequenas historinhas que a gente conta para as crianças, mas que às vezes a gente não absorve tudo aquilo que as parábolas de Jesus têm para nos ensinar? E a gente meio que aprende isso, né, durante a nossa vida, porque a professora do Ministério Infantil, ela começa a contar as historinhas das parábolas para a gente, nosso pai, nossa mãe, e a gente vai levando isso, é cultural. Entre os cristãos, pouco se fala sobre as parábolas de uma forma teológica, de uma forma onde a gente compreenda ela na sua grande complexidade que de fato ela tem. Então, muitos de nós, muitas vezes, olham as parábolas de forma isolada, de forma pequena, e não olham para o todo das parábolas. Então, nós estamos muito acostumados a, na hora de deitar, se você tem um filhinho pequeno, falar: vem cá, o papai ou a mamãe vai te contar a história da ovelha perdida. Era uma vez uma ovelhinha que ela se desviou das outras 99, e aí Jesus foi lá para salvar ela. Ou a parábola dos 2 filhos, né, do filho pródigo. Olha, tinha um homem que tinha 2 filhos, e um desses filhos vai embora enquanto o outro fica. Então a gente tem que ser obediente. E a gente sempre trata as parábolas dessa forma, de uma forma mais infantilizada, de uma forma mais de historinha. E acho que aqui a gente pode começar se perguntando: será que é só isso mesmo? Será que as parábolas são só histórias para crianças? São só porções figuradas da Bíblia que, de forma isolada, elas significam alguma coisa aqui muito específica, mas elas não têm um sentido maior, elas não têm um contexto maior? E eu queria já te ajudar a dizer que não, que na verdade as parábolas elas têm um sentido maior quando elas são olhadas de forma conjunta. Quando nós olhamos para as parábolas, nós entendemos que há uma teologia sobre as parábolas. E para isso a gente vai entender as formas e os métodos que Jesus usou através das parábolas para falar com os seus, com os discípulos, com os judeus, com aqueles que não eram de Deus e também conosco em nossos dias. Então, só um detalhe: continue contando parábolas para as crianças, não tem problema nenhum, mas hoje nós vamos ver que elas não são só historinhas, ok? Então, por que a gente está falando sobre isso, né? As parábolas, elas
basicamente são o estudo que nós da juventude estamos tendo agora nesse semestre na EBFL. Então, nossa turma de jovens, os que já passaram, né, pelo Lidere e estão comigo no Avance, eles estão aprendendo nesse semestre todas as parábolas de Jesus. E nós estamos fazendo isso justamente de forma estruturada. Nessa manhã, o que eu tenho tentado aqui trazer para os irmãos é uma forma resumida disso que a gente vai ver durante um semestre inteiro na juventude. Então, talvez eu não consiga entrar em todos os detalhes, mas eu tentei trazer o máximo de informações que eu pude, para que em uma hora aqui juntos, no máximo, né, nem isso, a gente consiga sair daqui com uma visão diferente sobre as parábolas de Jesus. Então, eu tenho usado esse livro aqui, que estava naquele slide anterior, que se chama As Parábolas de Jesus e o seu ensino sobre o reino de Deus. E esse livro é o livro de um teólogo brasileiro, que é um orgulho muito grande. Ele é o primeiro a falar sobre isso de forma estruturada, sobre essa teologia das parábolas. Ele se chama Clayton Cans. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele está sempre fazendo viagens, aquelas viagens para Israel. Ele é daquele pessoal que gosta de fazer turno para Israel, conhece a Galileia, conhece um lugar, conhece outro e volta. Ele faz parte desse time. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na faculdade. E aí eu adquiri a literatura, e depois que eu li, eu falei, nossa, eu preciso de alguma forma levar isso para a igreja. Nós precisamos ter essa visão sobre as coisas que estão envolvidas dentro das parábolas. Então, é por esse motivo que a gente está dividindo isso nessa manhã. Então, se você não é jovem, hoje você vai ter um pouco da aula dos jovens, para você participar um pouco com a gente. É isso que a gente tem aprendido, tá bom? E se você é papai, mamãe de jovem, você vai falar, olha, isso que meu filho vê na sala, já posso fazer uma pergunta para ele no meio da semana. Seu filho está andando no corredor, você pergunta, quantas parábolas tem na Bíblia? Você já está liberado para fazer isso com seu filho, tá bom? Então, já que a gente está falando de perguntas, vamos começar então com algumas perguntas, ok? Quem aqui consegue me dizer quantas parábolas existem na Bíblia? Sem medo de errar. 30? Quem dá mais ou menos? Como que você sabe que eram 42? A nossa querida irmã leu nas letrinhas pequenas. Volta ao anterior, Jéssica, por favor. Nas letrinhas pequenas estava falando lá, ó, 42 parábolas. Então já tinha dica na tela. O óculos está aprovado, viu? Nem eu que estou aqui perto enxerguei, né? Amém. 42 é muita coisa, né? É bastante coisa. E quando a gente... Pode avançar um pouquinho, Jé? Aí a gente vai voltar nesse slide algumas vezes, tá? Quando a gente fala, né, que são 42 parábolas, a gente precisa entender que isso tem uma importância. Aqui a gente já começa a ver que não são só historinhas, porque Jesus não conta uma ou outra, ele conta 42. 42 é muita coisa, né? A gente pode, fazendo uma medição de tudo aquilo que Jesus falou em todo o Novo Testamento, dizer que 1/3 daquilo que Jesus falou foi através de parábolas. Mais uma vez reforçando de que não são simples histórias, há algo importante por detrás das parábolas, que nós às vezes deixamos passar, e não entendemos dessa forma. Então, 1/3 do ensino de Jesus foi parábola. Isso significa que se você entender as parábolas, você entendeu 1/3 da mente de Deus na terra. Olha que incrível. Está mais perto de Deus. Mentira, você continua sendo amado, mas você continua vacilando. Porém, você está mais próximo de entender um pouco aquilo que Deus quer para a sua e para a minha vida. Então, 1/3 das parábolas... 1/3, né, do que Jesus ensinou foi através de parábolas. As parábolas, elas são o que a gente chama de gênero literário. O que é um gênero literário? Alguém lembra? Não? Ninguém quer arriscar? Um gênero literário é como um estilo de escrita. É como uma forma como aquela escrita é identificada. Então, por exemplo, as parábolas, elas são do gênero narrativo. O que significa que elas são, de fato, uma história fictícia que está sendo contada, porém,
ela é baseada em costumes, pode avançar, Gé, ela é baseada em costumes da vida que são verdadeiros. Vamos terminar o quiz, porque senão eu vou deixar a Jéssica doida. Eu achei que eu ia ter o negocinho aqui para passar. Para a Jéssica não ficar doida lá, vamos continuar aqui. Então, a segunda pergunta. Qual era o objetivo de Jesus ao falar por meio das parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Para se fazer entendido, ensinar. Quem mais? Por que Jesus falava por meio das parábolas? Fazer um paralelo entre o certo e o errado. Poderíamos dizer que é uma lição de moral? Há uma lição de moral nas parábolas? Mais alguém? Qual era o objetivo de Jesus ao falar por meio de parábolas? Se fazer entendido, fazer uma distinção entre o certo e o errado, que eu estou chamando aqui de lição de moral. Alguém falou mais um que eu esqueci. Ensinar. Muito bem, a gente já vai ver se é isso mesmo. O que é de fato uma parábola? Essa eu já dei dica que eu falei agora há pouco. O que é de fato uma parábola, então? Uma forma literária. Uma forma de Jesus comunicar aquilo que ele tinha para comunicar. Então, temos aqui uma forma literária. A gente vai estudar melhor isso também. Por que é importante para nós, ainda em nossos dias, estudar de forma sistemática as parábolas? Por que você acha que isso aqui que eu estou falando hoje de manhã é importante? Para ajudar no nosso dia a dia. O que mais? Por que é importante a gente falar sobre parábolas? Mais fácil compreensão. Josué? Perfeito. Perfeito. São comparações, eu gostei dessa expressão, a gente vai ver ela. Vamos avançar, Jéssica. Volta naquele primeiro slide, por favor. Então, só para a gente fechar aqui, né? Porque, por causa do negocinho aqui, eu vou, para não ficar indo e voltando. Então, para a gente fechar, ok? Quantas parábolas foram ditas? Foram 42. 1/3 daquilo que é falado por Jesus e que é registrado nas Escrituras é parábola. E a parábola é o gênero literário de Jesus, ou seja, ela é um estilo literário, ele é uma forma, é o estilo com que Jesus se comunica com as pessoas, ok? Próximo slide, a segunda pergunta. Qual era o objetivo de Jesus ao falar por meio de parábolas? Abra a sua Bíblia em Mateus 28, 29. Mateus 7, 28 e 29. Se você puder colocar aqui também, Jéssica, por favor. Mateus 7, 28 e 29. Capítulo 7 de Mateus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Por que Jesus ensinava por meio de parábolas? Porque quando as pessoas ouviam as parábolas, elas entendiam que Jesus tinha autoridade. Que autoridade é essa, Augusto? Quando a gente vai entender um pouco o comportamento dos judeus naquele século ali de Jesus, naquele espaço-tempo, a gente vai ver que haviam muitos rabinos, e esses rabinos, eles ensinavam as Escrituras, principalmente a Torá, muito pautados
naquilo que outros rabinos haviam falado antes deles. Então, alguém aqui é do direito? Alguém aqui alguém é advogado? Alguma coisa assim do gênero? Não? No direito, a gente tem uma coisa chamada jurisprudência, que é quando um advogado, para defender uma causa, ele vai utilizar outra causa muito parecida, muito próxima, para poder usar aquela mesma argumentação e se tornar convincente diante do juiz para que a sentença seja dada a seu favor. De forma muito simples, isso é uma jurisprudência jurídica. É eu usar uma ação que já foi ganhada neste sentido para esta outra pessoa aqui. É uma argumentação, ok? E era isso que os rabinos faziam. Eles usavam a jurisprudência. Eles diziam, para ensinar as pessoas, eles diziam, olha, porque o rabino tal, que veio antes dele, ele disse tal coisa. Então, o que se tornava verdade era aquilo que o rabino anterior havia falado. E quando Jesus ele chega e ele ensina com autoridade, Jesus ele não ensina no nome de ninguém, ele ensina em seu próprio nome. Ele ensina e ele fala acerca daquilo que ele é, o próprio Deus. Então, quando as Escrituras dizem em Mateus 7, 28 e 29, que a multidão ficava maravilhada com o ensino de Jesus, é porque Jesus falava sobre coisas que eram de fato celestiais, e as pessoas podiam perceber e entender isso. Você já parou para pensar, e aqui a gente vai muito para o campo da percepção, você já parou para pensar que às vezes você ouve uma mensagem aí na TV, no rádio, e aí parece que você fica meio assim, esse negócio está meio estranho, não está me parecendo muito de Deus esse negócio. Você fica com aquele sentimento ali de que alguma coisa pode estar errada naquela mensagem. Você não, às vezes você não sabe nem identificar o que é, mas está com um cheirinho de heresia, está com um cheirinho de coisa errada. E aí você fala, não, isso aqui não sei não. Mas aí quando você vem aqui e ouve, eu levantei a bola do pastor Maurício 2 vezes hoje, hein? Você vem aqui e ouve a palavra maravilhosa que o pastor Maurício traz, que é a palavra de Deus. Aí você sai daqui, você sai assim, confrontado. Você sai crente de que aquilo que foi falado era a palavra de Deus. Porque através da vida dele, ele pregou com autoridade. Não com a autoridade do Maurício, mas com a autoridade de Jesus. Ele empresta essa autoridade que Jesus concedeu a ele e ele prega a mensagem de Deus. Então, era mais ou menos isso que acontecia. As pessoas, quando ouviam Jesus falar, elas falavam, nossa, que mensagem impactante. Isso está mudando a minha vida, isso é realidade, isso é verdade. Mas quando elas ouviam os rabinos falarem, elas tinham um certo temor, uma certa dúvida, porque eles não falavam de algo que era deles. Eles não falavam de algo que era espiritual. Eles falavam de outro alguém que veio antes de outro alguém. E eles ficavam usando essa jurisprudência para poder se justificar. Então essa é um grande motivo pelo qual Jesus usa parábolas. É para que as pessoas possam compreender o que ele está dizendo e isso ser feito de uma forma com autoridade, onde as pessoas sintam a verdade no que aquele texto está. Para nós é um texto, né? Para aquelas pessoas era uma fala, aquilo que Jesus estava falando. Vamos avançar? O que de fato é uma parábola? A gente perguntou aqui um pouquinho e o Josué foi certeiro. As parábolas são comparações. Quando a gente vai estudar, né, a origem da palavra, ela vem do grego, que se chama parabolê ou paraboles, se estiver no plural, e ela basicamente vai dizer que é jogar ao lado de, comparar, ou seja, eu pego uma coisa e jogo ao lado de outra, comparo com outra. É isso que Jesus está fazendo. Nosso irmão Luiz falou, colocar o bem e o mal de alguma forma. É uma comparação. Ele está balanceando essas coisas para que quem estivesse ouvindo pudesse compreender que ele estava falando sobre algo que era verdadeiro, algo que tinha autoridade. Então, basicamente, a gente está falando isso. A gente está dizendo também que é a explicação de algo desconhecido através de algo conhecido. Tenta entender isso. É a explicação de algo desconhecido através de algo conhecido. Jesus pega algum elemento que seja conhecido daquele público, daquela audiência, e para aquelas pessoas ele tenta falar sobre algo desconhecido até então. Até então elas não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus pega elementos da sua realidade e aí ele vai e conta uma parábola. Você pode perceber que geralmente Jesus usa elementos como parábola do semeador.
o semeador saiu a semear. Havia agricultura naquela época? Com certeza, era um dos meios de ganho de vida. Então, quando Jesus fala, o semeador saiu a semear, 1/3 da galera que estava lá era semeador. Então, esse pessoal já entendia o que Jesus estava falando, porque ele estava falando na linguagem deles. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre a parábola da candeia, ele fala que não se pode colocar uma candeia, né, escondida, ela precisa ser colocada num lugar alto. O que é uma candeia? Para nós, significa nada, a gente tem energia elétrica, a gente não precisa de candeia na nossa casa, a não ser quando a Enel falha com a gente, né? Aí a gente precisa de uma candeia ali provisória, mas do contrário, a gente já tem a nossa candeia na tomada. Aquele povo não tinha. Então, quando Jesus ele fala que uma candeia não pode ser guardada ou escondida, ele está dizendo, olha, sabe essa luz que você usa todos os dias para dormir na sua casa? Então, essa luz, ela precisa iluminar o cômodo todo. Ela não pode iluminar só um cantinho. Ela precisa iluminar tudo. Jesus está usando um elemento da realidade daquelas pessoas para poder falar aquilo que é conhecido, ele poder explicar o que até então era desconhecido para aquelas pessoas. Porque elas sabiam o que era uma candeia, mas elas não sabiam o poder que uma candeia tinha. Elas sabiam o que era semear, mas elas não sabiam o impacto que uma semeadura poderia trazer na vida de um cristão, na vida de um novo crente em Jesus. E é por isso que Jesus usa algo desconhecido para falar de algo conhecido. E, por fim, para ficar bem claro, é uma narrativa fictícia, mas que concorda com as leis e com os costumes da vida. Então, mais uma vez, a gente para pensar, por isso que a gente conta a historinha para a criança. Por isso que a parábola é usada para as crianças, porque é uma historinha fictícia. Ela não aconteceu. Quando Jesus fala, porque um homem tinha 2 filhos e um pede a sua parte da herança e o outro fica, essa história ela não aconteceu realmente. Jesus não está falando de alguém que ele conhecia. Porém, ele está exemplificando algo, ele está contando uma história, porque por trás dessa história há um elemento que precisa ser compreendido. O bem e o mal, a moral e a não moral, a moral, a moralidade. Ou seja, existe ali elementos que são trazidos dos costumes e da vida das pessoas para essa realidade. Última pergunta que a gente tinha feito ali, por que é importante para nós, ainda em nossos dias, estudar sistematicamente as parábolas? Eu comentei que 1/3 era do ensino de Jesus, certo? 1/3 do que Jesus falou foi parábola. Se você entende 1/3 do que Jesus falou, você começa a entender a mente de Jesus. Você começa a entender o que Jesus pensa, certo? Então esse é um primeiro motivo pelo qual a gente fala sobre as parábolas. O segundo, porque a gente aprende de forma prática, a Regiane tinha falado isso aqui, a gente aprende de forma prática, porque a gente consegue fazer uma relação com o nosso dia a dia, que a Amanda também comentou aqui quando eu fiz essa pergunta. Então a gente consegue compreender porque está muito fácil. Quando a gente lê uma parábola, geralmente no final, a gente faz assim, ó. Ah, era isso que ele estava dizendo. Você já teve essa sensação quando você lê uma parábola? Ah, entendi. Até então, né, era desconhecido, mas aí ele usa elementos conhecidos para te fazer entender. E aí você automaticamente já traduz aquilo para o teu dia a dia. Vou dar um outro exemplo. A parábola do bom samaritano. Basicamente, a gente está falando que tem um homem que é machucado, agredido, e outros homens passam por ele. Nenhum ajuda, mas um ajuda, que é o samaritano. Você já consegue fazer uma relação com o seu dia a dia? Assim, em 1 minuto. Estou passando na rua, tem uma pessoa caída, ninguém ajuda ela, mas eu como crente preciso ajudar. Pronto, você já entendeu. E a parábola tem esse intuito, essa conotação de fazer claro aquilo que ainda de alguma forma estava desconhecido. Então, basicamente são esses 2 motivos. O terceiro motivo, compreender um sentido maior em todas essas historinhas. Eu vou falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre o reino de Deus, as parábolas e o reino de Deus, era a capa do livro, lembra? A gente vai falar um pouco disso, mas antecipando, as parábolas, elas, quando juntas, têm um sentido maior. A gente já vai falar disso.
E o quarto item, uma parábola pode significar uma coisa, mas 42 parábolas juntos podem significar uma coisa maior. Então, será que quando a gente olha para essa teologia das parábolas, a gente consegue olhar que todas se conectam em alguma coisa? Já tinha parado para pensar nisso? Alguém aqui já tinha pensado nisso alguma vez? Que as parábolas poderiam não ser analisadas de forma individual, mas de uma forma coletiva? Alguém já tinha pensado nisso? Pois é, uma igreja cheia. E eu também. Não sabia, até eu ler o livro. Por isso que eu quis trazer para a igreja, que eu achei incrível isso. A forma da gente entender isso de uma forma mais completa. Muito bem, então vamos evoluir um pouquinho mais. Pode avançar, Gé. Então, meus irmãos, só para facilitar para a gente. Primeiro a gente falou que tem 42 parábolas, que existe uma teologia das parábolas e que elas apontam todas para o reino de Deus. Ok? Para isso a gente vai precisar entender o que é reino de Deus. Certo? A gente já vai falar sobre isso também. Mas ficou claro o que é a teologia das parábolas? Está claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Se eu parar aí no corredor, ô irmão, deixa eu abençoar, o que é a teologia das parábolas? Você vai saber falar? Tranquilo? Então, ok. De forma simplificada, é um estudo estruturado das parábolas de Jesus em um sentido mais amplo, visando uma compreensão maior, apontando para o reino de Deus. E essa teologia das parábolas, ela é dividida em 3 pedaços: a inauguração do reino, a dimensão do reino e a consumação do reino. Passado, presente e futuro. Segura isso, não deixe embora, a gente já vai falar mais, tá bom? Mas não tem como eu falar de inauguração, dimensão e consumação do reino se você não entender o que é o reino, tudo bem? Então vamos primeiro entender um pouco mais isso. Antes disso, a gente vai falar de mais uma coisa que seja talvez esquisita para você nessa manhã. Você já ouviu falar de quiasmo? Não é quiabo, é quiasmo. Eu sei que talvez você já esteja com fome, pensando no almoço ali, o quiabinho refogado e tal. Não é isso. Já já você pensa nisso. Quiasmo, alguém conhece? Ninguém conhece? Eu também não conhecia, até estudar isso. Serve de consolo, tá tudo certo. O que é o quiasmo? O quiasmo é uma figura de linguagem. Igual a gente tem as metáforas, né? A gente usa muito no nosso dia a dia, as metonímias, outras figuras de linguagem. O quiasmo, ele é da família das antíteses, que são aquelas ideias que são contrariadas, que têm basicamente um objetivo de se... Eu falo uma coisa, mas eu quero dar a entender outra coisa. A gente faz isso de vez em quando na vida. Vou dar um exemplo. Um casal, né, casado, acorda pela manhã, ela ficou muito chateada com ele no dia anterior, porque ele esqueceu o aniversário de casamento, e aí ele fala para ela: bom dia, minha princesa, bom dia, meu amor, bom dia. Ela responde: está tudo bem com você? E ela responde: tá. Deu para entender? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas ela diz que tá. Aí ele já fica com aquele tá na cabeça, ou seja, ele sabe que aquela resposta dela, na verdade, não é que tá tudo bem, é que tá tudo muito mal e que ele tá encrencado e que ele vai precisar se justificar com ela, ok? Então, para você nunca mais esquecer do quiasmo, pensa nesse exemplo, pensa nessa história. E o que o quiasmo tem a ver com tudo isso? A gente precisa lembrar que Jesus está entre judeus, certo? E quando Jesus está entre judeus, ele está falando um idioma que não é o idioma dos judeus. Ele está falando o grego. O grego era o idioma onde era falado naquele momento. Eu não vou conseguir voltar tanto, eu queria muito poder fazer isso, mas não vai dar tempo. Mas a gente vai lembrar de um período ali antes de Jesus, de 300 a 400 anos antes de Jesus, onde Alexandre o Grande faz grandes conquistas e ele consegue disseminar o idioma grego. O idioma é uma grande arma de guerra, e aí ele consegue disseminar esse idioma grego em lugares onde os judeus moram também, de forma muito simples para você entender. Então Jesus está falando com gente que é judeu, porém num idioma que não é o idioma deles. Então o que Jesus faz? Ele pega um elemento do pensamento hebraico para falar com essas pessoas. E o quiasmo nada mais é do que parte da poesia hebraica. Então os judeus já estavam extremamente acostumados com essa situação. Eu gostaria de
de te ajudar a entender melhor isso, abrindo a Bíblia mais uma vez. Pode avançar, Gé. Em Isaías capítulo 6, no verso 10. Então, pensa que o quiasmo é uma estrutura do Antigo Testamento, é uma poesia hebraica. E aí, a gente tem um exemplo de quiasmo aqui, só para você entender, em Isaías 6:10. Vou vir um pouquinho para cá aqui, só para ficar mais fácil. Quando diz o texto, torne insensível o coração deste povo. Olha lá embaixo, o penúltimo, e não entendam com o coração. Então, ele fala, torne insensível o coração deste povo, e lá embaixo, na estrutura do texto, ele responde isso invertidamente. Ele diz, e não entendam com o coração. Olha a mesma coisa, na segunda linha, torne surdos os seus ouvidos. E aí, na linha de cima, não ouçam com os ouvidos. E feche os seus olhos, lá no meio, e que eles não vejam com os olhos. Ou seja, ele está falando de uma forma que a gente pode chamar de paralelismo invertido. Há um paralelo entre esse texto. Vai ter um exemplo maior ali para frente, você vai entender melhor. O que ele quer com tudo isso? Reforçar a última frase. Todas essas 6 frases, elas têm o objetivo de dizer que a última é a mais importante, para que não se convertam e sejam curados. A gente não vai entender aqui o texto de Isaías, não é o objetivo do dia de hoje, é só um exemplo para você entender que isso era comum na estrutura do texto hebraico. Se você abrir a sua Bíblia e ler um pouco do Antigo Testamento, você vai encontrar muitos exemplos disso. Esse é apenas um exemplo de um quiasmo, ou seja, eu falo algo e lá embaixo eu reforço esse algo, eu estou invertendo, eu estou criando um paralelo, porém de forma invertida, ok? Confuso, né? Confuso. Ele é difícil de entender mesmo, mas vai ficar mais claro, Então, vamos lá, podemos avançar. Agora a gente vai falar um pouquinho de reino de Deus. Já já a gente pega o quiasmo de volta, ok? A gente vai falar um pouquinho de reino de Deus. Porque se a gente falou que as 42 parábolas juntas, elas apontam para o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Não pode colar, hein? O que é o reino de Deus? Ah, isso vocês sabem, vai. Vamos lá. O que é o reino de Deus? Um de cada vez. Justiça. O que mais? Paz, amor, alegria. Vocês estão indo para um lado que não é o que eu quero. Vamos lá, vou tentar ajudar de outra forma. Pensa comigo. Reino é o quê? O que é um reino? Um lugar, um domínio. Então, o reino de Deus é um lugar, um domínio de Deus, ok? Só que nem sempre a Bíblia apresenta o reino de Deus desta forma. Então, a gente tem aqui, só para ficar mais claro e a gente entender também, uma estrutura hebraica, lembrando que o pensamento era hebraico, ok? E também temos essa estrutura olhando o Novo Testamento no grego. Então, basicamente, a gente está dizendo que no Antigo Testamento, um reino era ligado à posição de ser rei. Então, se você for olhar as escrituras em hebraico, se você tiver essa habilidade de ler lá em hebraico, você vai ver que nunca vai existir o termo reino de Deus junto. Sempre vai ser reino separado. Quer um exemplo disso? Olha aquela frase ali embaixo, ó, muito comum. No 3º ano, no reinado do rei tal, no lugar tal. No reinado do rei Dário, né? Você já leu isso lá no Antigo Testamento. Porque esse era o conceito de reino no Antigo Testamento. Era o espaço físico e geográfico dominado por um rei. Ok? Esse é o conceito de reino no Antigo Testamento. Quando Jesus vai falar de reino, ele precisa acrescentar alguma coisa. Porque até então, o entendimento daquela mente era o entendimento de um espaço físico, local, e que tinha um rei, que eles davam o nome lá, Davi foi rei, Saul foi rei. Então, para eles, isso era reino. Jesus precisa dar uma acrescentada ali no conceito para eles conseguirem entender. E aí ele começa a falar sobre reino de Deus. Então, a preposição de e o substantivo Deus são acrescentados somente no Novo Testamento. Essa expressão ela não existia. E aí já em grego, certo?
E aí, uma vez que a gente tem isso, o que significa então o reino de Deus? A gente está falando de um reino presente, de um reino em processo de realização e de um reino escatológico. Tá difícil? Vai piorar, fica tranquilo, tá bom? Eu falei que ia ser estudo hoje, tá? Então, qualquer coisa vai perguntando aí, não tem problema. Então, esse reino é um reino presente, um reino em processo de realização e um reino escatológico. Presente era o reino em que Jesus estava estabelecendo naquele momento. Era o reino de Deus, ele não estava apresentando esse reino através das parábolas, era o reino presente. O reino em processo de realização é o reino onde nós estamos. Jesus apresenta este reino e aí ele continua este reino. Eu e você não estamos caminhando para o reino de Deus? Nós não estamos avançando para o reino de Deus? Nós chegamos no reino de Deus? Escatológico, porque nós ainda não alcançamos esse reino. Nós estamos vivendo um processo de reino, mas nós não estamos fisicamente no reino, certo? Quando a gente ouve muito uma expressão em algumas músicas que diz, deixa o céu descer, que o teu reino venha. Quando você canta isso, você está concordando e você está dizendo, olha, eu entendo que eu ainda não coloquei meu pezinho lá no reino, mas eu creio que o reino de Deus já foi estabelecido e que eu faço parte dele. Ok? É isso. E teologicamente está extremamente correto. Não há problema algum nessa afirmação. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Não chora não. Vamos que tem bastante coisa ainda. Então vamos fechar um conceito aqui de reino de Deus. Que é um reino que começou com Jesus, certo? Que está acontecendo e que vai se terminar em algum momento. O que diz aqui pra gente? O reino de Deus é o domínio redentor de Deus. Lembra que o reinado era o reinado do rei Dário? Agora é o reinado redentor de Deus, e não mais de um outro rei. Ativo dinamicamente, ou seja, ele está acontecendo. Ele não é um reino que ficou parado. Aconteceu um reino e fim. Como muitos reinos do Antigo Testamento, certo? Sucumbiram. Você pega grandes impérios como a Babilônia, como a Pérsia, foram gigantescos, mas eles acabaram. E aqui a gente está falando de um reino que não tem fim, ok? Visando estabelecer o seu governo entre os homens, e que este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico, é o que a gente espera, né? A esperança das nossas vidas é encontrar um dia esse Senhor neste reino, amém? É para este reino que nós estamos caminhando. Então, ele vai aparecer um dia como um ato apocalíptico, lá na consumação dos tempos, ou seja, lá no final, lá onde eu e você ainda não podemos enxergar. Já entrou para a história na pessoa de Jesus Cristo, com a finalidade de sobrepujar o mal. Ou seja, Jesus, quando ele vem e ele estabelece o reino de Deus na terra, Jesus está tentando aniquilar o mal. O trabalho que Jesus faz na cruz do Calvário é a conclusão deste reino que ele está iniciando. Quando ele chega e ele começa a contar essas histórias, ele começa a mudar a mente daqueles que estavam ali, ele começa esse trabalho de apresentar este reino. Quando ele morre na cruz do Calvário, quando está consumado o sacrifício de Jesus, ele dá acesso a mim e a você ao reino. É como se ele entregasse a chave do reino para nós e falasse assim, olha filho, agora você realmente está apto para entrar no reino, porque eu paguei os seus pecados na cruz do Calvário. E é isso que essa afirmação aqui está dizendo. Então ele sobrepuja o mal, ele liberta os seres humanos do seu poder e permite-los participar das bênçãos e da soberania de Deus sobre as suas vidas. Então a partir do momento que você faz parte do reino, as bênçãos do reino estão sobre a sua vida. É isso que essa afirmação aqui está nos dizendo. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora você entendeu o que é o reino de Deus, ok? Você entendeu? Vamos recapitular aqui, vem comigo, dorme não. Ei, vem cá, ó. Presta atenção. A gente falou o quê? A gente falou que tem 42 parábolas, existe uma teologia sobre elas, certo? Quando a gente olha elas de forma ampla, a gente entendeu que todas elas apontam para o reino de Deus, e agora a gente entendeu o que é o reino de Deus, acabamos de entender. E a gente entendeu que tem uma estrutura hebraica de poesia, que é o quiasmo, que nos ajuda a, e na verdade ajudou os judeus na época, né? Ajuda a compreender
o raciocínio de Jesus, o entendimento de Jesus, e é por isso que ele usa as parábolas. Foi isso que a gente viu até agora, ok? Tá mais claro agora? Eu só ouvi um sim, tá mais claro? Tem dúvida aí? Tá tranquilo? Então tá bom, vamos lá. E aí, lembra que a gente falou que existiam 3 momentos? Eu falei, segura esses 3 momentos aqui que a gente vai voltar neles. Exato. A gente está falando de 3 momentos da história do reino. Eu acabei de falar disso, só tem nome diferente. A gente está falando da inauguração do reino. Quando é a inauguração do reino? A inauguração do reino é igual a inauguração de loja, é quando corta a faixa, né? Você é o proprietário de uma loja, o vendedor de açaí. Você está lá esperando a galera chegar na tua loja para entrar. O que você faz? Você marca uma grande inauguração, certo? Avisa em todas as mídias sociais, olha, dia tal, horário tal, minha loja vai ser inaugurada. Vem para abertura. E aí, você corta a faixa e todo mundo compra açaí e você fica com o bolso cheio de din-din, certo? É mais ou menos essa lógica. Jesus vem à terra. Jesus inaugura o reino. A chegada de Jesus na terra é a inauguração do reino de Deus na terra. E aí, quando Jesus faz isso, a gente vai entender que ele está apresentando o reino de Deus à humanidade. Ele está conduzindo o homem a fazer parte deste reino, que agora é acessível a ele também. Ok? E isso acontece pelo próprio Jesus. Então, é o próprio Jesus quem faz isso. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora ficou fácil. Só para a gente não perder aqui, a gente tinha 3 conceitos. A gente falou da inauguração, que é o que a gente vai conversar hoje, ok? Agora nos minutos finais. Os outros 2 conceitos não dá para a gente trabalhar hoje, que é a dimensão do reino e a consumação do reino. Mas pensa nessas coisas. A inauguração é Jesus chegando à terra. A dimensão é o reino que está acontecendo agora. É esse processo de realização do reino. Lembra que eu falei? Nós ainda não estamos no reino, nós estamos caminhando para ele. É a dimensão que o reino tomou. É nesse sentido a palavra. É a dimensão. Você sabia que agora o reino de Deus está lá na China? O reino de Deus está no Egito. Ele está em Tóquio. O reino de Deus está em todo lugar. A partir do momento que Jesus inaugura o reino, a dimensão do reino é tão grande que eu e você não podemos mais enxergar com os nossos olhos. A gente não está mais falando de um cercadinho, como no Antigo Testamento, certo? Coloco minha torre aqui, coloco minha muralha em volta e agora eu fico aqui dentro. Esse é o meu reino, o reino do rei Augusto. Não é assim. Não tem mais parede. Esse reino, ele abrange todo o espaço geográfico, porque ele é um reino espiritual, neste momento. E lá, na consumação, ele será um reino plenamente realizado. Você quer estar lá? Eu quero. Então você está caminhando, você está na dimensão do reino, você está em processo, e vai chegar um dia em que isso será consumado. E aí eu e você, nós vamos morar, de fato, no reino de Deus. Eu fico muito ansioso quando eu falo desse assunto, porque eu penso nesse dia. Então, fica ansioso aí também comigo, não me deixa sozinho. Pensa nesse dia. Pensa que um dia, eu e você, vamos entrar nas portas do reino. Essa é uma notícia que é para deixar você com um sorriso aqui, ó. Aqui, certo? Esse reino que Jesus inaugurou, nós estamos vivendo a dimensão dele, e um dia nós vamos viver a consumação dele. Fechado? A gente vai falar de dimensão e de consumação em 2 domingos pela manhã em outubro. O pastor Maurício vai sair de férias e eu vou estar com os irmãos novamente nesses 2 domingos pela manhã. E aí a gente dá continuidade nesses 2 assuntos aqui, que são a dimensão e a consumação. Vão ser nos dias, eu marquei, 22 e 29 de outubro, os 2 últimos finais de semana de outubro. Se você gostou bastante do assunto, quiser entender essa continuação, 2 últimos finais de semana de outubro pela manhã, ok? Aqui o pastor vai continuar a trilha de aconselhamento normalmente a partir da próxima semana, tá bom? Então, de forma muito geral, a gente entendeu isso e agora a gente vai olhar para a inauguração do reino. Lembra do quiasmo? Ele voltou. Isso é um quiasmo. Então, a proposta é de que, conforme Jesus, lembra das 42 parábolas? Jesus vai contando uma após a outra, ok?
E a gente dividiu elas em 3 pedaços. A gente dividiu elas em a inauguração, a dimensão e a consumação. As primeiras 14 falam da inauguração, ou seja, do reino de Jesus na terra. As outras 14 falam da dimensão do reino, que é o que nós estamos vivendo agora. E as outras 14 vão falar sobre a consumação do reino, sobre o reino futuro. Basicamente isso. Aqui nós estamos olhando as primeiras 14. E aí a gente está olhando elas em formato de quiasmo, que é exatamente aquela inversão que nós comentamos. E agora vai ficar mais claro. Porque você vai olhar que lá em cima, está vendo a número 1? Lá na letra A. Ela está em vermelho lá em cima, né? E aqui embaixo também está em vermelho. Percebe que a gente está falando que elas estão assimetricamente invertidas? A primeira tem ligação com a última. A segunda e a terceira tem ligação com a penúltima e com a antepenúltima. E assim vai. E todas elas vão caminhando para um objetivo central. Naquele texto de Isaías 6,10 que nós lemos, era o último versículo. Nessa visão geral das parábolas, é a parábola E. São as parábolas que estão dentro do E. A candeia e a semente. Essas são as parábolas mais importantes, tudo bem? Vamos só entender aqui, a gente está falando de teologia agora, tá? Não é espiritual que eu estou falando. Mais importantes do ponto de vista teológico. A mensagem sobre a inauguração, ela caminha inteira para essas 2 parábolas. E se você ler essas 2 parábolas, você consegue entender todo o restante. É basicamente isso que um quiasmo faz. E é exatamente isso que Jesus usava para falar com aqueles judeus, usando um idioma que não era deles, que era o grego. Agora ficou mais claro, certo? Deu para entender? Está com dúvida de quiasmo ainda? Levanta a mão aí. Eu estou olhando um rostinho aqui que está com uma cara de dúvida, não vou nem falar de quem é. Deu? Deu para entender? Augusto, e por que isso é importante para a minha vida? Você precisa entender a mente de Jesus. Se Jesus falava dessa forma, tinha um motivo para isso. Tem um porquê para isso. Ok? É isso. Eu e você, a gente está muito acostumado com as pregações em 3 pontos, né? Já ouviu falar da pregação em 3 pontos? Tem uma introdução, geralmente vem com uma história junto, né? Para fazer você entender o que está sendo dito. E aí depois vem a exposição do texto bíblico com 3 pontos, que é para você sair daqui lembrando dos 3 pontos durante a semana. Geralmente é isso que acontece, na maior parte das vezes. Pensa que é o que Jesus estava fazendo com eles. Ele estava contando a história de uma forma que ele sabia que isso ia ficar gravado em seus corações. E aí ele conta dessa forma, onde eles já estavam acostumados com esse tipo de poesia hebraica. Ok? Por isso que esse quiasmo ele é tão importante. Mas vamos avançar. A gente está quase finalizando. E para entender, então, né, essa questão toda que a gente acabou de falar, a gente vai de fato mergulhar agora em um texto bíblico, que é o mesmo texto de Mateus que você já tinha aberto, só que os versículos anteriores, o 24 ao 27. Então, Mateus 7 de novo, só que o 24 e o 27. Vou pedir para a Jéssica colocar aí para a gente também, de novo. Você vai conhecer essa parábola, alguns vão conhecer como os 2 fundamentos, e outros vão conhecer como a parábola do prudente e do insensato. É aquela parábola, e quem não entendeu com nenhum dos 2 nomes, é a parábola que a gente fala sobre estar edificado na rocha ou não. Agora você já faz uma cara de que entende, que você já vai lembrar, ok? Então, os 2 fundamentos. Por que 2 fundamentos? Porque um fundou a sua casa sobre a rocha, e o outro fundou a sua casa sobre a areia. 2 fundamentos. Ou do prudente e do insensato, porque um foi prudente, e ele fundou a sua casa sobre a rocha, e o outro foi insensato, fundando a sua casa sobre a areia, ok? Então agora que a gente está falando da inauguração do reino, Jesus veio e ele contou todas aquelas parábolas que a gente acabou de ver, aquelas 14 parábolas, basicamente querendo caminhar para essa manifestação desse reino da terra, para que eu e você e aqueles homens naquela época pudessem entender
que o reino de Deus havia chegado na terra, ok? E agora a gente vai ler esse texto para a gente entender isso um pouco mais, que é a influência desse reino. Então, quando Jesus chega, esse reino ele tem uma influência na vida de quem está ouvindo aquela mensagem. Ele vai começar a produzir atitudes no coração daqueles que ouvem a mensagem do reino de Deus, ok? E é isso que esse texto diz. Vamos ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando a gente vai olhar para esse texto, agora a gente não vai olhar mais como uma historinha para crianças. Se fosse uma historinha para crianças, como que a gente ia contar? Olha, filho, tinha 2 homens, um construiu a casa dele sobre a rocha, o outro sobre a areia. A casa de um ficou de pé e a outra caiu. E agora você já sabe que você precisa alicerçar a sua casa na rocha que é Jesus. Essa seria a moral da história para uma criancinha. Para nós, adultos, homens e mulheres de Deus, que estamos entendendo um sentido mais amplo nisso, a gente vai começar a entender que Jesus está falando sobre o reino. Jesus está dizendo, olha, eu sou o reino. Eu inaugurei o reino. Eu cheguei aqui, eu estou inaugurando o reino. E agora eu estou dizendo para vocês, aqueles que estavam ouvindo a Jesus, se você se firmar na rocha, que sou eu, você vai ficar de pé. Você vai entrar no reino. Ficar de pé significa entrar no reino. Você vai participar do reino. Se você ficar firme na rocha, se você se alicerçar na rocha, que é o próprio Jesus, você vai fazer parte do reino. Agora, se você não se alicerçar na rocha, se você se alicerçar sobre a areia, então você não vai fazer parte do reino de Deus. E vai ser grande a sua queda. O que isso significa? Que ele não vai ter parte com Deus. Ele não vai fazer parte deste reino de Deus que nós aqui já fazemos parte com a graça do Senhor. Certo? Essa é a compreensão maior do texto. E aí a gente consegue expandir um pouquinho, a historinha, a parábola bonitinha, e a gente consegue entender a amplitude que esse texto tem nas nossas vidas. Estar firmado na rocha, meu querido, é estar dentro do reino de Deus. Ou você está dentro do reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus. Não existe mais muro. Não tem mais muro, não adianta se apoiar no muro. Quem fica em cima do muro não está no reino. Se você está em cima do muro, você não faz parte do reino. Não faz. Você precisa estar dentro do reino. Você precisa estar alicerçado na rocha. Era aquilo que Jesus estava dizendo para aqueles homens, e é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Você tem que estar dentro do reino. Se você está mais ou menos no reino, está em cima da linha, está em cima da faixa, está em cima do muro, vai ser grande a sua queda. E esse é um cuidado que eu e você precisamos ter nesta manhã. Falamos muito, Fizemos nesse estudo, aprendemos muito, mas tem algo que é mais importante do que tudo que a gente aprendeu nessa manhã, que é que eu e você saímos daqui com a certeza de que nós estamos dentro desse reino, de que nós fazemos parte dele. No reinado de Deus, eu e você estamos com a nossa cadeira cativa. A gente está igual no cinema, pipoca e refrigerante, esperando o filme começar. Na hora que Jesus voltar e ele consumar este reino, eu e você, a gente vai só entrar na sala VIP. É só isso. Mas você já está no reino, certo? E essa é a mensagem maior que existe nessa parábola. Agora, para você entender, e a gente finalizar
rapidamente, mais 5 minutinhos, para a gente finalizar, de fato, o que essa parábola significa, né? O seu uso, o seu contexto, o seu cenário, o que a gente pode dizer? Jesus, quando ele usou essa parábola, ele usou ela em Mateus 7, 24 e 27, ela é uma extensão do texto de Mateus 5. Alguém lembra o que fala no texto de Mateus 5, muito conhecido na palavra de Deus? O que mais? Sermão do Monte. Sermão do Monte. Quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte, qual que é o objetivo de Jesus? Jesus está ensinando sobre o reino dos céus, no Sermão do Monte. Exatamente o que a gente acabou de falar. Jesus estava ensinando sobre o seu reino. E ele está lá, no alto de um monte, falando com os seus discípulos. Uma multidão chega junto e fica maravilhada com aquilo que ele fala, porque ele tinha o quê? Autoridade. E aí, a partir disso, eles começam a ouvir. E aí ele começa a falar sobre esse reino. Vamos ler o comecinho de Mateus 5? Coloca para a gente, por favor, Gé. Vamos ler só o comecinho, só para ficar claro isso na tua mente. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los. As parábolas têm o objetivo de ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então Jesus está no Sermão do Monte, no capítulo 5. E aí nós lemos lá o capítulo 7, onde ele usa a quarta parábola da Bíblia. A quarta parábola que Jesus conta é aquela que a gente acabou de ler, da rocha, estar firmado na rocha ou não. Então, Jesus está numa linha de raciocínio no Sermão do Monte, e aí ele avança para o final deste sermão, e ele faz o que? Ele conta uma parábola, para que as pessoas possam entender, exemplificar o que é o reino dos céus. E foi exatamente o que eu fiz com você nessa manhã inteira. Eu comecei falando um monte de coisa técnica, que talvez a tua cabeça tenha explodido, mas eu terminei falando da parábola, percebeu? Eu falei da parábola só no final. Fazendo um paralelo, foi exatamente o que Jesus fez. Ele começa a falar sobre o reino, e só no final ele dá o exemplo da parábola. E foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente entendeu toda essa questão das parábolas e do reino de Deus. E quando chegou no finalzinho, a gente leu a parábola sobre estar firmado ou não na rocha. E é para isso que esse texto foi escrito. De forma geral, meus irmãos, resumindo, nós teremos mais 2 oportunidades juntos, como eu comentei. Se você gostou desse assunto, quiser entender mais, participar, quiser me procurar, eu trouxe para a igreja porque algumas pessoas ficaram interessadas e não podiam participar, então abri aqui a oportunidade de trazer para os irmãos. E gostaria muito que você saísse daqui nessa manhã entendendo e com curiosidade de ler mais parábolas e de começar a olhar as parábolas não mais como historinhas, mas como algo que faz parte de um plano maravilhoso de Deus, que é inserir eu e você no seu reino. Comece a ler as parábolas. Eu vou deixar aqui um desafio para você. Comece a ler as parábolas e comece a procurar o reino de Deus nas parábolas. Tem algumas que estão bem claro. Tem outras que você vai estar mais implícito, você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender. Mas comece a fazer isso, comece a ler as parábolas, digita lá no Google. Quantas parábolas tem? Quantas não, que agora você já sabe, são 42. Quais são as 42 parábolas de Jesus? E começa a ler, uma atrás da outra. E aí começa a fazer esse exercício. Você vai entender 1/3 da mente de Jesus, você vai entender mais sobre o reino, que eu e você vamos um dia estar plenamente realizados lá. E principalmente, você vai tirar muitas lições para a sua vida. Porque as parábolas, elas são exatamente aquilo que a gente falou no começo.
Ah, entendi. Elas são isso na nossa vida. Elas são mensagens que facilitam o nosso entendimento. A gente consegue se colocar mais fácil na situação. Às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade de entender a Bíblia. Algumas pessoas passam por isso. Ah, eu leio, mas eu não consigo entender muito. Começa pelas parábolas. O motivo pelo qual esse tema foi trazido para a nossa sala de jovens, e eu estou trazendo aqui para os irmãos, é para te ajudar a ter mais gosto pelas Escrituras. Começa por aquilo que está mais fácil de você compreender, porque está meio que traduzido para o nosso vocabulário, está bem fácil. Então comece a entender pelas parábolas, e cada vez mais que o Senhor possa acrescentar no teu coração e no meu coração o gosto por estudar a palavra dEle. Que talvez daqui uns 6 meses, alguém me pare aqui no corredor e fale: irmão, eu li as 42 parábolas, e eu gostei muito, e eu vi o reino de Deus. Ah não, nessa aqui eu não vi o reino de Deus, eu quero que você me mostre aí onde é que está o reino de Deus. Eu te ajudo, não tem problema. Mas leia a palavra de Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que eu e você possamos sair daqui com isso nessa manhã, que nós fazemos parte desse reino. E esse reino que foi descrito nas parábolas, ele está em processo de realização. Nós ainda não chegamos lá. Então, firma aí tua estaca, fica dentro do reino e não vacila não, porque o muro é do diabo, beleza? O muro é do diabo. Você faz parte do reino, você está do lado de dentro. Não vacila, não olha para o lado, não vai, sabe, não troca a chave agora não, permaneça firme, continue firme, porque um dia eu e você vamos gozar deste reino consumado, plenamente realizado em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Vou chamar o nosso querido Josué também para dar os recados aqui. Senhor, nós te damos graças nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos convida para fazer parte deste reino maravilhoso. Senhor, como é bom nós já estarmos vivendo de alguma forma o teu reino na terra, e principalmente, Senhor, porque um dia nós sabemos que ele será plenamente realizado em Ti, Senhor. Haverá um dia, Pai, onde cada um de nós poderá gozar de uma vida eterna com o Senhor, ó Pai. A Tua palavra nos diz que naquele dia, Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Naquele dia, Senhor, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos face a face contigo, Senhor. E nós queremos nesta manhã agradecer por isso. Obrigado ao Pai, porque através das Tuas parábolas nós temos entendido esse mistério que é o reino de Deus, que muitas vezes na nossa mente nós temos dificuldade de compreender, mas nós sabemos que o Senhor veio e nos contou essas histórias para que nós pudéssemos entender mais. Então que nós possamos nos dedicar a compreender aquilo que o Senhor diz nas Tuas palavras. Essa é a nossa oração. Nos ajuda, Senhor, a em todo tempo entendermos que fazemos parte deste reino, e que nós possamos agir como verdadeiros servos do reino, Senhor. Tira de nós toda atitude que não venha a fazer parte desta morada que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.